gente vai estar resolvendo algumas questões, né, sobre lipídios e carboidratos, as que geralmente mais têm apresentado dificuldades. Atribuir as seguintes funções aos lipídios, grupo de substância presente nas células. Então, sobre essas funções, o que é correto a gente afirmar? Como substância de reserva são exclusivos das células animais. Olha o que diz aqui, substância de reserva, isso está correto. Como reservas, eles são exclusivos das células animais, tá bom? Eles não vão se apresentar assim em células vegetais, por exemplo. Podem ter função energética, ou seja, fornecer energia para as atividades celulares. Isso a gente já está mais acostumado como função de lipídios. E tem função estrutural. Isso também ele é extremamente importante, porque eu tenho a composição dos fosfolipídios. Lembra que eu vou ter aqui a parte polar e a parte apolar, só que a nossa membrana ela tem uma bicamada lipídica. Então, desculpem o desenho feio, mas eu tenho vários fosfolipídios que eles se ligam e eles vão fazendo a bicamada lipídica. Com isso, como essa parte é apolar e tem a parte polar, com isso eu vou ter a divisão entre o espaço intracelular e o espaço extracelular das nossas células. Com isso, a alternativa correta é a letra E, porque A1, A2 e A3 estão corretas. Tudo isso são funções que a gente vai ter de lipídio. Próxima. Dentre todos os elementos da tabela periódica, sabe-se atualmente que cerca de 26 são considerados essenciais para os animais, ou seja, os animais têm que adquiri-lo a partir da sua dieta. Assinale a alternativa que contém os elementos que os animais devem ingerir em maior quantidade. As pessoas elas costumam confundir essa questão porque logo elas vão pensar nos macrominerais, né? Até porque são inorgânicos e é o que está apresentando aqui nesses elementos, né? Mas a gente tem que pegar o quê? Aqui a gente vai ter oxigênio, carbono e hidrogênio. Esses três elementos, eles vão formar basicamente todas as nossas moléculas orgânicas, porque os carboidratos são compostos de oxigênio, carbono e hidrogênio. Os lipídios também vão ter isso na sua formação. As proteínas, as vitaminas, então, assim, como todos as nossas moléculas são compostas deles, automaticamente são os que a gente tem que ingerir em maior quantidade. Próximo, no Brasil, a partir de 2006, as indústrias são obrigadas a informar a quantidade do quê? De gordura trans, que faz mal para o nosso corpo, nas embalagens de seus alimentos. Esse tipo de gordura pode ser produzido naturalmente em quê? Animais ruminantes, ou artificialmente quando adicionado hidrogênio, que é a forma que eles fazem, por exemplo, margarina, a óleos vegetais, modificando a consistência desse produto. A ingestão dessa gordura pode resultar em aumento do colesterol LDL, que é o ruim, e diminui o HDL, que é o bom. Então, isso não é bom. Aumenta o que é ruim e diminui o que é bom. Então, onde a gente consegue encontrar essa gordura trans? Na margarina e no óleo de soja, a margarina a gente encontra, mas no óleo de soja não. Na carne de porco, sim, mas no azeite de oliva, não. No leite, não. E no óleo de soja, também não. Na carne bovina, o boi, ele é ruminante, né? Ou a vaca, então sim. E na margarina, também, pela hidrogenação, né? E na margarina e no azeite de oliva, na margarina sim, no azeite de oliva não. Com isso, a questão correta é a letra B. Vamos para a próxima? A variação desse colesterol, né? HDL e LDL pode provocar o quê? Vamos lembrar que o HDL, todos eles são lipoproteínas, mas que o HDL, ele tá tirando essa gordura da nossa corrente sanguínea, enquanto o LDL, ele tá depositando isso. Então, eu tenho o meu vaso sanguíneo e aqui virou um depósito de gordura. E essa gordura vai endurecendo e ela vai ficando aqui no nosso vaso. O que vai acontecer? Uma maior dificuldade do meu sangue passar, porque aí eu tenho algo impedindo ele de passar. Isso vai provocar uma diminuição na pressão sanguínea? Não, vai aumentar a nossa pressão sanguínea, né? Redução do tecido adiposo? Não vai ter uma redução do tecido adiposo. Redução do calibre sanguíneo? Tem, né? Porque olha aqui, o espaço aqui,
ele diminuiu. Então, eu tive uma redução do calibre dos vasos sanguíneos. Mas vamos ver as outras questões? Aumento da elasticidade. Não vou ter um aumento da elasticidade por causa disso. E o aumento da oxigenação. Também eu não vou ter um aumento da oxigenação, porque se eu tenho menos sangue passando por aqui e chegando até os meus tecidos, então, com isso, eu vou ter uma menor oxigenação. Então, essa era a letra C. Os carboidratos são as principais fontes de energia diária para seres humanos e são classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos, polissacarídeos, de acordo com o tamanho da molécula. Polissacarídeos são polímeros de glicose constituídos fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Olha lá aquela segunda questão, que desempenham diversas funções essenciais ao bom funcionamento do organismo. Os polissacarídeos mais conhecidos são o glicogênio, a celulose, o amido e a quitina. As funções atribuídas a essas moléculas são, então vamos lá, glicogênio. Qual que é a função do glicogênio? É a reserva de glicose que a gente tem no nosso músculo. Então, qual que apresenta a reserva primeiro? Aqui a letra B, a letra C e a letra E. A celulose, qual que é, então, o que é a celulose? A celulose é a que está fazendo a estrutura que a gente tem das nossas células vegetais, das nossas plantas. Então, qual que apresenta a estrutura? Letra C e letra E. O amido, sim, é a reserva de energia que vamos ter nas nossas células vegetais. Então, qual que apresenta a reserva? Letra C, e automaticamente a gente já sabe que a quitina é estrutural. Mas a quitina, ela vai estar formando o quê? Sabe aquela casquinha que tem em alguns insetos, que o inseto morre e só fica aquela casquinha? O besouro, a asa da barata, alguma coisa assim, elas são formadas principalmente de quitina, que então está fazendo a estrutura dessas partes. Então, a correta é a letra C. Bom, pessoal, esses são os